Aqui à História, com o professor Armando Ferreira. Boa tarde. Iniciamos hoje uma série de podcasts tentando levar aos ouvintes da Rádio Atuave uma melhor leitura e compreensão da história, rememorando momentos ou factos históricos que são marcantes, nomeadamente neste primeiro podcast, os municípios a propósito do Dia do Município de Vira do Minho. Para o efeito, desafiamos o professor Armando Ferreira, conhecido de todos os ouvintes da Rádio Atuave, para o efeito, e agradecemos esta disponibilidade para periodicamente vir aqui à rádio realçar momentos e factos da história. Muito bom dia, José Luís Machado, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Alto Ave. E realmente acedi, e com muito prazer, a este desafio. Sou, aliás, um homem da história, sou um professor jubilado, mas, como se costuma dizer, quem é professor nunca deixa de o ser. Com estes podcasts, com estas comunicações sobre a história, não pretendo de maneira nenhuma estar a dar lições, nem coisas fastidiosas. Quero sim, inclusivamente, não só para quem gosta de história, mas para todos, conhecerem um pouco da história. A história e a sua importância como um fator de conhecimento, de cultura e de saber, é realmente um conhecimento do passado, mas é um conhecimento do passado que nos ajuda a compreender o presente e a projetar, inclusivamente, a preparar o futuro. Para o podcast de hoje, até porque amanhã, dia 15 de novembro, é mais um dia de efeméride do Dia do Município, eu escolhi precisamente, como facto histórico local, a Carta de Foral como elemento fundador da autonomia do município. A sua gênese, isto é, como é que começou, a sua evolução e a sua consolidação. Tudo isto numa perspectiva histórica que eu pretendo que seja incisiva, mas breve, para que precisamente não canse quem nos quer ouvir. Então, porque as cartas de foral, o que são cartas de foral, que há 511 anos, que se memora no dia em que editamos este primeiro podcast, se comemora o Dia do Município de Vira do Minho. Ora, esse é precisamente o objetivo, mas tem que haver explicações antecedentes. Isto é, tem que haver um caminho anterior até chegar ao objetivo principal. E eu começaria pelo seguinte. Qual foi o caminho? O caminho foi longo e, pelos vistos, profícuo. No dia 12 de outubro de 1910, o Governo da República publicou um decreto para assinalar eventos locais importantes para as terras e para as suas gentes. E o Conselho de Vira do Minho fez jus a essa concessão e escolheu a segunda-feira imediatamente a seguir ao primeiro sábado do mês de outubro, e associou esse grande acontecimento às festas concelhias da Feira da Ladra, que toda a gente conhece. Este feriado civil do Conselho associa-se também a um feriado religioso, que é o dia 15 de agosto, também feriado nacional, em honra de Nossa Senhora da Conceição. E também é uma data histórica, também se pensarmos em Olhos Barrota. Muito comum, agora, entrando já na parte do Dia do Município, muito comum em grande número dos municípios portugueses, e com base na atribuição da Carta de Foral, Vira do Minho penso eu que é desde o ano 2003, que introduziu na sua agenda de comemorações o Dia do Município. Amanhã será o grande dia. 15 de novembro, precisamente o dia da atribuição da Carta de Foral outorgada pelo rei Dom Manuel I. Em 1514. Não sendo um dia de feriado, portanto o dia do município não é um dia de feriado
porque o Conselho optou que o feriado municipal fosse a Feira da Ladra, portanto, não sendo o dia de feriado, reveste-se de um significado e de uma importância dignas de registro, pelos valores históricos, de cultura, de identidade que representa, por se tratar de quê? Por se tratar de um acontecimento constitutivo, quer dizer, constitutivo dos municípios portugueses, assim como a referência à gênese dos sentimentos e conquistas autonómicas do poder local. Portanto, vejam, esta Carta de Foral e este Dia do Município é a gênese dos sentimentos autonómicos do poder local. A este propósito, e sobre esta conversa, convido, portanto, quem nos está a ouvir, que, com paciência, embarque comigo na máquina do tempo até ao ponto de partida onde tudo começou. A sua evolução, a sua consolidação e desafios no que se refere à criação dos municípios e suas conquistas autonómicas. Vamos, como eu disse na minha introdução, vamos ao encontro da história do passado para conhecermos o presente, do município. E então, municípios e... Acho que este ponto é importante. Municípios e concelhos. Podem muitas pessoas interrogar-se. Mas municípios e concelhos? O que é municípios e concelhos? São coisas diferentes? Ora bem, para dissipar dúvidas que possam surgir, em Portugal, município e concelho, ao fim e ao cabo, referem-se à mesma entidade administrativa. Mas a Constituição de 1976 adotou formalmente o termo município, embora concelho ainda seja amplamente utilizado na linguagem corrente. A principal diferença é cronológica, ou seja, o tempo em que cada um surgiu. Os municípios acabam até por ser os concelhos na Idade Média. Não é? Nós falamos em concelhos, mas são mesmo municípios. Como se diz no tempo dos reis. Exatamente. Estamos então no ponto de partida. Onde tudo começou? Começou na Península Ibérica e não só. Nós sabemos que a Península Ibérica e as terras onde haveria de nascer Portugal têm a sua raiz cultural e organizativa no Mediterrâneo, na cidade de Roma que se fez império, da qual a Península Ibérica e as terras onde haveria de nascer Portugal fizeram parte. Receberam, por isso, estas terras, que deveriam de ser Portugal, receberam os efeitos da romanização. Os efeitos da romanização e da cultura greco-romana. Ora, o nosso legado, o que nos marcou de forma indelével na nossa matriz cultural é precisamente a cultura greco-romana, também conhecida como greco-latina. Os romanos, que partiram da cidade de Roma, na sua política expansionista, construíram um vasto império, um império organizado, com leis escritas e com cidades, todas elas erigidas, todas elas construídas à imagem de Roma. Aliás, Roma era considerada a chamada urbes orbis, isto é, a cidade de referência. E dentro das várias cidades que o Império construiu, elas eram diferentes. Havia as cidades de direito romano e as cidades de direito latino, que eram as mais importantes e que, curiosamente, eram apelidadas de município. Ora, estão a ver, município, o nome que nós utilizamos no nosso dia e que amanhã vamos comemorar. Ora, o estatuto de munícipe, que vem do habitante de município, era invejado. Era invejado porquê? Porque estas cidades gozavam de uma considerável autonomia política e administrativa, ao ponto de terem governos próprios, semelhantes ao governo que existia na cidade-mãe, em Roma. Inicialmente, como eu disse, no território que haveria de ser Portugal, apenas Évora, a nossa Évora, Mirtilis, a nossa Mértola,
e Salácia, Alcácer do Sal, assim como, claro, Olisipo, Lisboa, só estas cidades é que gozavam do estatuto de município. Mas reparem, digo eu, só estas cidades, isto já era extremamente importante na época. O Império Romano ter construído ou ter dado a estas cidades este estatuto tão nobre de município, com todas estas regalias políticas, administrativas e judiciais que eu aqui referi. E que ainda hoje são procuradas por algumas povoações. Que ainda hoje muitos precisam de as conquistar. Estas cidades portuguesas que pertenceram ao Império Romano, Évora, Mértola, Alcácer do Sal, Lisboa, tinham inclusivamente uma elite social de senadores. E o imperador, reparem, o imperador que tinha, por princípio, até uma posição controladora, o imperador não exercia grande pressão sobre os seus governantes, desde que, claro, eles cumprissem a lei do direito romano e o culto a Roma e ao imperador. Ora, cá está um ponto importante nesta nossa apresentação. Aqui está a origem dos municípios que hoje temos e somos. A origem está no Império Romano. Está na política organizativa do Império Romano. Mas evoluiu. Evoluiu. Dado importante, de momento, a gênese dos municípios surgiu, como se vê, no Império Romano. E município, o que é que nós consideramos como município? Município é uma cidade conquistada no tempo dos romanos, com direito a administrar-se pelas suas próprias leis e cujos habitantes gozavam dos direitos civis da cidadania romana. Vamos ver. Facto importante, facto digno de história e de orgulho para o nosso país. Contudo, e quem sabe o mínimo de história, sabe que o Império Romano do Ocidente, porque houve dois impérios. Houve o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e houve o Império do Oriente, com a capital em Constantinopla, vulgarmente chamado como o Império Bizantino. Ora, mas nós estamos-nos a centrar no Império Romano do Ocidente, porque foi desse império que nós bebemos a cultura e a organização, ou seja, a cultura clássica greco-romana. Este esplendoroso, como eu disse, este esplendoroso Império Romano do Ocidente acabou por, com o tempo e a partir do século III, começou a ser minado pela corrupção interna, pelo materialismo e pelo desrespeito pelas leis. Era um império a trabalhar para Roma consumir, para Roma gastar. E não é por acaso que este império e o seu luxo e o seu brilho, que sempre foram cobiçados por povos estrangeiros, aqui os romanos curiosamente chamavam de bárbaros, porque os romanos chamavam a bárbaros todo aquele povo que não falava a sua língua, que não tinha as suas leis. Nós hoje usamos o termo bárbaro como rude, como até ignorante. Não, eles não eram rudes nem ignorantes. Só que eles não tinham era a cultura e a língua latina. Não sabiam latim. Não sabiam latim e como tal eram os bárbaros. O que é certo é que estes bárbaros, que há muito tempo cobiçavam a riqueza e o brilho do império, mas que estavam fora, porque não conseguiam entrar nas suas muralhas, acabaram por conseguir esse desidrato no ano de 476. Isto é, 476 é o fim do Império Romano do Ocidente. Conclusão. A Europa Ocidental, que era caracterizada pelo urbanismo, por uma intensa atividade comercial, veja-se que o Império Romano tinha na altura mais de 100 mil quilómetros de vias. Ainda hoje nós usamos a expressão todos os caminhos vão dar a Roma, porque realmente eram vias de circulação por todo o Império. Agora, este Império é uma manta de retalhos, transformou-se numa manta de retalhos nas mãos dos vários povos bárbaros. Cidades em chamas, mortes e a fuga para o meio rural. Reparem, o Império Romano urbanizado dá agora lugar a um espaço rural.
a um espaço de campo. E isso é um retrocesso. É um retrocesso civilizacional muito grande. Dá lugar, portanto, como eu disse, ao isolamento, ao medo. Ao medo porque não havia ordem, não havia quem defendesse, às guerras e à morte. Aliás, há uma expressão muito característica desta época que caracterizam estes 3 séculos de anarquia após a queda do Império Romano. Era a bella, da guerra, a fame, da fome, a peste, da peste, libera-nos domine, livrai-nos Senhor. Quer dizer, as pessoas viravam-se para o céu e diziam de todos estes cavaleiros do Apocalipse, livrai-nos Senhor. Bem, a Igreja perdeu o seu protagonismo, mas não desapareceu completamente, até porque a Igreja teve aqui um papel importantíssimo. É que com o fim do Império Romano do Ocidente, a Igreja funcionou como fiel depositário desta cultura greco-romana, que mais tarde viria a ser retomado e que chegou aos nossos dias. Há aqui um papel importante. E que se transformou num grande poder. Num grande poder, que é o poder da Europa e do mundo ocidental. A partir do século IX, portanto, ano 800, o Papa Leão III, de todos estes povos, era preciso que houvesse, de novo, um império com um imperador e com um bispo. Com um Papa, neste caso um Papa. Ora, o Papa Leão III, de todos os povos bárbaros, relacionou-se melhor com o povo franco, que inclusivamente os seus líderes converteram-se ao cristianismo, e com Carlos Magno surge de novo um império no Ocidente, diferente, com o nome de o Império Romano Sacro, o Império Sacro-Romano. Não foi, quer dizer, visava retomar as tradições e a imponência do Império Romano do Ocidente, mas não o conseguiu completamente, mas conseguiu uma coisa. De novo, este mundo ocidental, porque o mundo oriental conseguiu com o seu império, o mundo continua a tem agora, de novo, uma organização. Uma nova ordem. Uma nova ordem, um novo império, como eu disse, o Império Sacro-Romano. Só que estes jovens reinos cristãos são novos e, como tal, desorganizados, com os reis sem poder de comando. E quem reinava eram os grandes senhores feudais. Porquê? Porque perante esta descentralização do poder do rei, o rei via-se obrigado a abrir mão, via-se obrigado a alienar hectares de terrenos, tanto à igreja, os chamados coutos, como à nobreza senhorial, os chamados mansos, para que eles tomassem conta do país contra as guerras, porque o rei, o poder real descentralizado, não tinha essas possibilidades. Ora, os senhores acabaram por ser e eram o quadro geral da vida social e económica da época. Os mansos, ou também os senhorios, eram pequenos reinos dentro do próprio reino. Eu, para dar uma ideia aos nossos ouvintes, nós tivemos aqui o caso de um manso, de um feudo em Guimarães, que tinha 100 hectares. Foi concedido a esse senhor de Fermentões 100 hectares de terreno que lhe pertenciam porque foram alienados pelo rei. E onde tinha alguns poderes próprios. Não tinham alguns, tinham todos os poderes próprios. Por isso é que eles chamavam os senhores banais. Tinham o direito de banum. O que é o direito de banum? O direito de banum é um direito que só deve ser concedido a um governo, a um rei, que é cunhar moeda, aplicar a justiça e cobrar impostos. Os senhores feudais, dentro do seu senhorio, faziam tudo isso porque tinham o direito de banum, para ver o poder que tinham estes senhores. Ora,
como eu disse, não podemos ver isto pelo lado negativo, antes pelo contrário. Era a tal nova ordem. Com este ambiente de guerra, esta nova ordem, a muito se deve nesta nova ordem o papel da Igreja. O papel da Igreja, porque vivíamos numa época de grande religiosidade e a Igreja, o termo controlar não é correto, mas havia uma obediência e muito respeito pela Igreja, pela religião, e então a Igreja conseguiu essa união e também grandes propriedades de terreno, os coutos e os senhores feudais. Porque nesta época de depressão, que Marc Bloch chamou, que dizia que do século XI, portanto, ao século, portanto, do século IX, que é o oitavo, o ano 800, até ao século XII, a Europa, os filhos da Europa eram os filhos da depressão. Mas, se não fosse, inclusivamente, este papel da Igreja e dos senhorios, seria muito pior. Porque, nesta época de guerra, quem não tivesse em quem se apoiar, era como um animal abandonado à sua sorte. Aliás, o feudalismo, esta idade feudal, o feudalismo, é em que tudo se reunia em torno do feudo, da terra, e havia uma forte dependência de laços pessoais. Todos tinham que estar ligados a todos. O rei não era ninguém sem os senhorios e a Igreja. Os servos livres não eram nada sem os senhores feudais. Os servos da gleba, que eram os escravos da época, seriam animais se não tivessem um senhorio para poder trabalhar, alimentar-se. Enfim, os senhorios e a Igreja foram a alavanca deste progresso que, a partir do século XII, começa a dar sinais de recuperação. Reparem, se o século, do século IX ao XII, a Europa Ocidental vive um período de depressão, nós podemos dizer que, a partir de finais do século XI, século XII, a Europa começa a dar sinais de uma conjuntura de recuperação e de expansão. Explicado, como disse, pelo abrandamento das guerras, o aumento de excedentes agrícolas, do aumento da população e do próprio romper com o isolamento. Aliás, uma expressão que se usava muito dizia: a Europa vivia num anel de ferro. Havia pessoas que nasciam, viviam e morriam no mesmo local, sem nunca de lá terem saído, porque não podiam sair, porque a Europa vivia num ambiente de medo, de guerra. Toda a gente, para dar um exemplo, as próprias guerras islâmicas. O avanço do islamismo, a expansão islâmica. Da expansão islâmica, aquilo que se chamam os mouros, os árabes, aqui no Império Romano do Ocidente e na Península Ibérica, que nos diz respeito diretamente. Mas depois vem a reconquista. Depois, exatamente. A reação. E são precisamente estes senhores, depois são estes senhores feudais que eram os únicos que tinham exército. O rei, numa primeira fase, não tinha um exército. Eram estes senhores feudais que, com a Igreja, criaram, como todos sabem, o nome dos Cruzados, precisamente para, em nome da religião cristã, combaterem o islamismo, combaterem o inimigo islão. Claro que isto, os cruzados não faziam aquilo apenas pelos lindos olhos do rei e da Igreja, nem para combater o inimigo. É que, nesta altura, havia um sinônimo que era a presúria. A presúria significa quem conquista tem, isto é, estes nobres cavaleiros que se filiaram nos cruzados, eles com essa atividade bélica... Não era tudo vontade. Não, eles, inclusivamente, tinham direito a parte das conquistas. É a presúria. Quem conquista tem. Ora, muito bem. A Igreja, como eu referi, teve também um papel importantíssimo nisto, ao lado dos senhorios, porque, inclusivamente, a Igreja passou a convidar, neste ambiente de maior paz, a Igreja começou a convidar
os fiéis a retomarem uma tradição anterior, que era visitarem os santuários. Nomeadamente, santuários importantes como Santiago de Compostela. Vejam que agora a Europa começa a libertar-se do tal anel de ferro. Começa a circular. Começa a haver comércio. Começa a haver feiras. Começa a haver mercado. Ou seja, lentamente começamos a caminhar em direção ao antigo Império Romano do Ocidente, extinto no século V. E vêm aí as cartas para organizar as cartas de feudal. Agora, como eu disse, todo este ambiente começa a dar às pessoas... Repare, do IX até o século XII, as pessoas viviam para morrer. Era a religiosidade, era voltar-se para o céu, era viver para morrer. A partir deste momento começa a haver um pensamento positivo do viver para o prazer. E, inclusivamente, as atividades comerciais que estavam completamente inoperacionais, agora começam a surgir feiras, como eu disse, mercados, e os próprios mercadores ambulantes, que muitos deles com a sua carroça, com o seu burrinho, nós ainda hoje usamos a expressão o burro do almocreve. Era o almocreve que era o comerciante ambulante com o seu burro, andava de senhorio em senhorio a vender produtos, os tais produtos tão desejados, mas tão distantes durante muito tempo, nomeadamente os tecidos e as especiarias do Oriente. Conclusão. Vejam que a história é sequencial. E a história é uma conjuntura. É um conjunto de acontecimentos encadeados, sejam eles negativos, que formam a conjuntura negativa, ou sejam eles positivos, uma conjuntura positiva. Ora, nós estamos a entrar precisamente agora na tal conjuntura positiva, que é o como eu disse, para o desenvolvimento. E às portas dos senhorios começaram a surgir concentrações de pessoas, cada vez em maior número, que por aí ficavam, dando lugar aos burgos. Burgos está com forte ligação ao comércio, daí burgos, comércio, burguesia. E burguês. O mesmo acontecia com o agrupamento de pessoas que se instalavam junto a um castelo, junto a um mosteiro, junto a uma catedral. Estes núcleos populacionais e o seu modo de vida fizeram com que os artesãos e os servos livres que viviam no interior dos senhorios começassem a ambicionar por liberdade, libertarem-se das amarras dos senhores feudais. Isto ficou conhecido como um movimento comunal. Os servos da gleba e os mesteirais, aqueles que tinham uma profissão, pagaram a sua libertação, a sua carta de franquia e vieram para fora dos senhorios, naquele espírito de o ar da cidade liberta. Esta é a grande frase desta época, o ar da cidade liberta. Mas muitos servos livres, os servos da gleba nem se fala, que esses ficavam lá, que eram propriedade do senhor feudal, mas muitos servos da gleba que também queriam sair do senhorio nesta libertação, eles tiveram que travar grandes guerras com os senhores feudais para conseguirem a tal carta de franquia. Este fenómeno é precisamente o fenómeno comunal, que deu origem às comunas na maior parte dos países da Europa e, em Portugal, aos concelhos. Estão a ver? Comuna e concelho, mais uma vez, comuna, concelho, município, coisas tão diferentes e tão iguais. Ora, estes aglomerados, estes núcleos populacionais que cada vez em maior número, que se instalavam à porta dos senhorios, nas catedrais dos mosteiros, eles começaram a ganhar um sentimento autonómico e organizavam-se em concilium, uma assembleia de vizinhos, os vizinhos, hoje chamamos os munícipes, os fregueses, os vizinhos, e começaram a ter sentimentos autonómicos. E os conselhos contribuíram muito para isso, com as reuniões em concílio, os homens bons do conselho, que eram proprietários, que eram eleitos para cargos... Para ser bom era preciso ser proprietário. Não, era obrigatório, porque tinham fontes de rendimentos garantidas, e eles começaram a ambicionar
autonomia e os reis passaram a ceder a esse desejo de autonomia com a atribuição de cartas de foral. E o mesmo aconteceu com os senhores feudais, que também atribuíram cartas de franquia. Ora bem, é assim que se concede uma carta de foral, outorgada pelo senhor feudal ou pelo rei, documento onde, logicamente, constam os direitos e obrigações do foro administrativo e fiscal e da justiça naquelas parcelas de terreno. Como a história nos diz, e numa nota da história, Portugal, desde as suas origens, está intimamente ligado à instituição município-conselho, e que amanhã, mais uma vez, se vai cumprir em Vira do Minho. No primeiro dia em que estamos no ar. Exatamente, no primeiro dia em que estaremos no ar a ser, eu espero que a ser ouvido com muito gosto pelos ouvintes desta Rádio Altoaba. Eu estou a ter muito gosto em ouvi-lo. Este dia do município que vamos comemorar é precisamente o resultado da carta de foral atribuída ao município de Vira do Minho pelo rei Dom Manuel I, com esta frase: per bona pace e per bona voluntate. Isto em nome da paz e em nome da boa vontade. De registar, contudo, que havia já, neste espaço que viria a ser o Conselho de Vira do Minho, havia já 4 outros conselhos a quem foi atribuído a carta de foral, nomeadamente a Roças, a quem foi atribuída uma carta de foral em 23 de outubro de 1514, Vila Boa de Roda, Guilho Frei, a quem foi atribuída uma carta de foral em 8 de 11 de 1514, estou a ver, todos eles forais manuelinos, Ribeira de Soares, Caniçada, em 26 de agosto de 1515, e Terras de Borba de Barroso, que se identifica como Roibães, em 27 de agosto de 1336. Veja-se, este foral de Barroso é um foral fernandino, o que significa que este foral devia ter muito mais concessões autonómicas do que tinham os forais manuelinos. O Manuel já tinha mais poder. Exatamente. Porque já estava descoberto. Exatamente. Um país desorganizado com um poder real frágil, carta de foral com mais autonomia para os conselhos. Um conselho mais bem organizado e economicamente mais evoluído, caso de Dom Manuel I, o ouro do Brasil, a descoberta da Índia, portanto, forais que dava realmente liberdades, mas com muito menos autonomia do que os forais anteriores. Portanto, o Conselho de Vira do Minho, que começou por ser uma terra constituída por poucas freguesias, acabou depois por juntar a essas freguesias existentes 7 estas freguesias desanexadas destes concelhos que perderam a autonomia como concelho com a reforma de Mouzinho da Silveira. Mouzinho da Silveira, a quem Alexandre Herculano considerou uma das figuras mais proeminentes de Portugal, teve a coragem desta tal reforma administrativa que ainda até hoje... Já no chamado período do liberalismo. Não, 1834, precisamente um setembrista. Ele era um liberal setembrista. Só para reforçar esta ideia. O Conselho de Vira do Minho começou por ser composto pelas freguesias de Mosteiro, Eiravedra, Taboaças, Cantelães, Pinheiro e Vilarchão, e depois recebeu as restantes freguesias que constituem o concelho que é hoje, vieram precisamente da desagregação destes concelhos que por força da reforma administrativa de Mouzinho da Silveira passaram a ser incluídos no Conselho de Vira do Minho. E
O nosso país, que era até então um país de senhorios proeminentes, acabou por ser uma região de entre Douro e Minho de senhorios, mas também o resto de Portugal com uma forte componente de concelhios. Agora, também para não ser muito maçudo, e em jeito de conclusão, agora já não é a história, agora já é a minha história. O que é que eu penso? O Dia do Município. O que é para mim o Dia do Município e o que deveria ser? O Dia do Município deve ser um momento particularmente interessante para o Concelho de Vira de Minho. Porque, assim como o 10 de junho é importante para Portugal e para os portugueses. Como o dia da identidade do país. O dia de Portugal, de Camões e das comunidades. O dia do município, o 15 de agosto, é igualmente... O 15 de novembro. Exatamente, o 15 de novembro é precisamente um dia de grande orgulho para Vieira e para os vieirenses. Um dia de festa, de reforço dos laços identitários, um orgulho na nossa história, olhando com otimismo sempre para o futuro. É que nós temos que olhar para o passado, mas sempre numa perspectiva de futuro. Olhar para o futuro. Um dever de memória para todos aqueles que ajudaram a construir este percurso. A exaltação dos valores democráticos e do poder local. Muito importante este pormenor. Do exercício da cidadania, reconhecendo e agradecendo de forma... reconhecendo e agraciando, aproveitando este momento, este dia, para reconhecer e agraciar, mas de forma fundamentada e sustentada, e sem fatos à medida, ou outros pressupostos duvidosos, pessoas individuais e coletivas, associações ou instituições que, pelo seu saber, pelo seu ser e pelo seu saber servir, contribuíram para um concelho melhor. O objetivo destes dias é precisamente uma reflexão para se contribuir com temas, a apresentação de temas atuais, nem que sejam estruturantes e fraturantes, mas com temas atuais para desenvolver o país. Para terminar, um dia em que se reflita sobre o passado recente, se reflita também sobre o presente numa perspectiva empreendedora e visionária, centrado nos concelhos e no bem-estar das suas gentes. E que, agora para ser um bocadinho, se calhar, disruptivo, e que vá muito para além do simbólico hastear da bandeira. Muitas vezes dos discursos desatualizados. Mesmo bem intencionados. Bem intencionados, mas despropositados. E até desenquadrados do objetivo da efeméride, que é o poder local. Muitas vezes discursos dirigidos para uma plateia de engravatados, onde o espaço é mingo e o povo não pode estar. Portanto, fica aqui o meu contributo. Fica aqui a minha nota histórica. E interessante contributo. E desejo a todos os ouvintes do Aqui à História boas leituras e boas histórias, e até breve. Até breve, e ficamos com vontade de o ouvir novamente. Foi o professor Armando Ferreira e o podcast que terá uma periodicidade de acordo com datas a estabelecer aqui na antena da Rádio Alto Ave aos sábados, depois das notícias do meio-dia ou do grande jornal do meio-dia. Deixamos, antes de concluir este desafio aos ouvintes que queiram colocar perguntas a propósito do tema do podcast ao professor Armando Ferreira, podem fazê-lo através do e-mail da Rádio Alto Ave com o endereço geral @radioaltoave.pt. Boa tarde. Aqui à História, com o professor Armando Ferreira.